Então, hoje vamos falar da complexidade de algoritmo O de n log de n, que quer dizer que, por exemplo, é uma junção basicamente da complexidade n com log de n. Tanto que nesse nosso algoritmo a gente criou duas funções, uma de complexidade n e a outra de complexidade log de n. Então, juntando as duas, fica n log de n essa complexidade. E daí, essa complexidade é uma complexidade muito boa entre os algoritmos de ordenação. Esse nosso algoritmo, ele ordena, serve para ordenar listas, dependendo dos seus valores. E ele tem uma complexidade muito boa, porque o n log de n está entre a complexidade n e a complexidade n ao quadrado. Então, a execução e o número de processos que vão ser feitos com entradas maiores vai ser menor, por exemplo, que esse exemplo que eu citei do n ao quadrado. Então, vamos lá, entender aqui o que o código faz. Então, vou executar aqui. Ele vai criar uma lista de 10 elementos aleatórios, como vocês podem ver aqui. Opa, deixa eu tirar só aqui, que tá atrapalhando. Isso. Ele vai criar uma de 10 elementos aqui aleatórios e ele vai ordenar esses elementos. Então, como é que ele faz isso? Primeiro, a gente vem para essa função aqui. É a primeira função que a gente chama. E o que ela faz é literalmente dividir essa lista em dois pedaços. E ele analisa esses dois pedaços separadamente. Ele vai dividindo, 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 até que você chega a ter um elemento só, e esse elemento ele está teoricamente ordenado. Ele faz essa ordenação e quando ele tiver essas listas praticamente ordenadas, ele vai fazer a junção nesse código aqui de cima. Então, olha como é que funciona uma maneira mais visual. Acontece isso aqui. Você tem a lista, ela é separada ao meio, de novo ao meio, mais uma vez. Espera aí que demora um pouquinho. E agora é a parte da junção. Ele vai comparando os elementos 2 a 2, de par em par, e daí ele vai verificando as posições. Ele pega aqui. Acho que está dando para entender. Depois ele vai juntar. Vai fazer uma comparação do primeiro da primeira dupla com o segundo, com o primeiro da segunda dupla, e do segundo da primeira dupla com o segundo da segunda dupla, e assim por diante, até ter uma lista totalmente ordenada. Acho que deu para entender. Então, vamos voltar aqui. Essa parte de ordenação, ela é de complexidade n. Aqui, ele verifica a posição do valor, como vocês podem ver, e ele vai fazendo aquela junção que eu acabei de mostrar. É basicamente isso que ele faz. Então, é uma complexidade boa, ele tem um tempo de execução bom para listas maiores, e, assim, entre os algoritmos até de ordenação, ele tem um tempo muito bom. Tem uma complexidade muito boa. Então, acredito que seja isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Porque é uma coisa complicada, só que para entender fica mais simples. Olha, tem esse exemplo aqui também para vocês darem uma olhada, ele ordenando os pontos. Então, como vocês podem ver, eles vão ordenando pela metade e depois eles vão juntando. Ó. Já fez a metade aqui da linha. Agora fez a outra metade e juntou ela completa. De forma um gráfico, né, praticamente. Então, é isso. Deixa eu ver onde que para aqui. E outra coisa que eu esqueci de dizer, que nessa parte mais bruta aqui do código, essa de junção das comparações que a gente viu, a gente tem a tendência de achar que cada for ele tem complexidade O de n. Mas, na verdade, esses dois fors aqui, eles são complexidade O de n, só que juntos, não cada um. Porque o primeiro ele serve justamente para definir os termos, né, a posição dos termos que vão ser avaliados, e o outro ele faz por si só a comparação. Então,
depende diretamente, os dois juntos dependem diretamente da quantidade de números que vão ter nessa lista. Então, se tiver uma lista com com dois termos, né? A parte dividida, né? A gente já está falando dividida. Vão ser feitas, vai ser feita, se tiver dois termos, vai ser feita só uma comparação para ver qual que é maior que qual. E daí depois vai vir outra lista, juntar com essa e vai juntando, vai juntando, vai juntando. Então, se a lista for cada vez maior, vai aumentar a complexidade N vezes. Vai aumentar o tempo de execução e o número de processos N vezes.